tudo, os nossos parabéns aqui pela grande, brilhante, de muito fôlego cobertura de ontem, Andreasa. É nessas horas que a gente reconhece, né, o bom marinheiro, na hora da tempestade. E agora... Me permite só então distribuir essa sua palavra à nossa equipe aqui do Rio de Janeiro na figura do Cristiano Pinho, tá? A gente ficou, pelo menos em live, assim, no YouTube, transmissão direta, contínua, e no Dial também, 10 horas continuamente prestando serviço para o Rio de Janeiro, coordenados, comandados pelo Pinho. Só um registro importante, já que você o fez. Não, claro, de qualquer elogio que a gente faça daqui, vai para toda a equipe do Rio de Janeiro, da qual, aliás, somos grandes admiradores. Andreasa, e aí? Tanta carne, tanta coisa a ser analisada que não dá para fazer uma única pergunta. Apenas jogo a palavra a você para, enfim, tecer aí os seus comentários a respeito das últimas horas no Rio de Janeiro. Eu ouvi a programação desde cedo, a cobertura de vocês e a participação do Rodolfo Schneider e as palavras do Rodolfo, com as quais concordo inteiramente. Eu queria acrescentar uma coisa, porque tenho a impressão que na análise crítica, inclusive na matéria política, a questão problemática do Rio de Janeiro está um pouco desviada. Todo mundo centrado muito na questão de GLO, não GLO, participação, auxílio ou não de forças federais aqui no Rio de Janeiro para o combate ao crime organizado, particularmente o Comando Vermelho. É claro que é importante, é claro que todo o auxílio seria importante para enfrentar o Comando Vermelho, e é óbvio que o governador do Rio de Janeiro deveria ter, não apenas chamado ontem ou na véspera, a participação do governo federal, da Força Federal, para essa operação monumental de ontem nos complexos da Penha e do Alemão. Deveria ter chamado o governo federal para fazer parte do planejamento, chamado o governo federal para tomar parte no conjunto de inteligência mesmo, armado, para essa operação. Mas isso me parece ser secundário, porque melhor ou pior a operação, ou mais ou menos incompetentes os governos estaduais, de uma forma ou de outra, nós estaremos aqui nessa altura sempre enxugando o gelo. E aí eu concordo com o governador do Rio quando ele diz que também por incompetência deles, dos governantes estaduais aqui, de todos os últimos, a matéria não é mais de segurança pública somente, não é mais apanágio de governo estadual somente. Ele está certo quando diz que é uma questão de defesa nacional, de segurança nacional. Daí porque, essa é a minha proposta aqui para o debate, não é nenhuma novidade, mas acho importante, o centro da questão está deslocado. Não é o enfrentamento ao crime organizado, porque será enxugar gelo aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou no Nordeste brasileiro. A questão é de fronteiras. Qualquer plano nacional de segurança pública precisa ser também de defesa nacional e tratar como ponto 1, secundário sendo o auxílio, com canhão, com tanque da Marinha ou não, o auxílio aqui interno no Rio de Janeiro, a primeira questão é a ocupação inédita das nossas fronteiras, porque nós estamos aqui nesse troço há 525 anos e o Brasil ainda não ocupou as suas fronteiras. A gente pode falar até em projeto piloto com 2 bases, tomando a fronteira do Brasil, na tríplice fronteira lá em cima, lá com Colômbia, com Venezuela, a Rota dos Solimões, onde o Comando Vermelho, que é uma multinacional brasileira, uma empresa como o PCC, que está em todo o Brasil, mas também fora, o Comando Vermelho controla a Rota dos Solimões, a entrada de drogas e armas pelo norte do país. E nós não estamos lá. Esse é o emprego de Força Armada necessária, federal, lá. E ainda mais, porque aí nós estamos falando do que alimenta Rio de Janeiro, São Paulo, a Rota Caipira. A Rota Caipira é a do Paraguai. É pelo Paraguai que livremente... Eu já fui à fronteira do Brasil com o Paraguai, eu conheço, eu sei do que eu estou falando. A fronteira do Brasil com o Paraguai me desculpem a expressão, arreganhada. Quem dera o nosso problema fosse de contrabando de muamba. É pelo Paraguai, pela Rota Caipira, por via terrestre, responsabilidade de governo federal. E não é só Lula não, tá?
Lula não fez. Nós estamos ao fim do terceiro ano do governo Lula e agora aparece PEC da segurança, o bom projeto anti-facções, tem muitos méritos, mas é agora, a véspera do ano eleitoral, que esse troço está aparecendo. Lula não fez, Bolsonaro não fez, Temer não fez, Dilma não fez, Fernando Henrique não fez, ninguém fez. Ninguém fez. Pela fronteira do Brasil com o Paraguai entram as armas e as drogas que substanciam o caos que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro ontem. O Rio de Janeiro não fabrica armas, o Rio de Janeiro não fabrica essas drogas, não nessa quantidade. Então, enquanto os governantes do Brasil, é um projeto de Estado suprapartidário que precisa de 20, 30, 40 anos de trabalho contínuo de ocupação das nossas fronteiras. Enquanto o Brasil não fechar a torneira das fronteiras do Brasil, e eu sei que é complexo, é uma grande fronteira, mas dá para fazer. Enquanto o Brasil não for rigoroso na gestão das suas fronteiras, vão ficar aqui discutindo, politizando, fez ou não fez, auxiliou, não auxiliou, tem GLO, não tem GLO, e enxugando o gelo. A questão é, e é para 2026, e eu acho incrível que nós estejamos à porta de 2026, essa é a principal preocupação das pessoas no Brasil, e não tem uma proposta de Estado para a segurança pública no Brasil. E não existe mais segurança pública estadual somente. Essa é a questão para chamar os governos federais. Porque fica essa discussão da coisinha pequena de polícia e auxílio de governo federal, de força armada aqui no Rio de Janeiro, vai ou não vai, se expõe ou não se expõe, politizado, eleição no ano que vem. Cara, o foco não é esse. O foco não é esse. Isso só vai ser eficiente se a gente controlar o acesso de drogas e armas pelas nossas fronteiras, e nós não temos nem sequer um plano, um projeto de ocupação rigorosa das fronteiras do Brasil. É isso. E para quem não ficou claro, esses corpos aos quais nós nos referimos na região da Penha, que estão sendo agora transferidos para o IML, eles ainda não fazem parte daquela contagem dos 64 corpos de ontem. Tá? Então, só nessa toada aí a gente está se aproximando de 130 pessoas mortas depois da ação de ontem. Andreasa, tá aqui, enfim, bom trabalho para você. A gente volta a conversar a qualquer momento ou amanhã, nesse mesmo horário. Até.